Olá, tudo bem, pessoal? Então, nós estamos aqui com mais uma aula de massas. Essa aula eu trouxe para vocês porque eu queria mostrar um pouco como que funciona o chocolate na massa. Então, essa é uma massa chiffon com adição de chocolate em pó. É uma massa bem estruturada também. A diferença da amanteigada é que ela vai óleo ao invés de manteiga. Mas ela também serve para bolos de grandes estruturas, bolos de andares, bolos que precisam de uma estrutura mais firme que o Pão de Ló não vai conseguir atender. Então, os ingredientes para a massa são 120 gramas de ovos. Cada ovo pesa, em média, 50 gramas. Então, para mim conseguir as 20 restantes, o que eu fiz? Eu peguei um ovo inteiro, misturei ele todo e tirei 20 gramas de um ovo inteiro. Então, ficou 120 gramas de ovos. 180 gramas de açúcar, 90 ml de óleo. Aqui eu estou usando óleo de canola, que ele vai te dar um retrogosto menor do que o óleo de soja. Então ele não vai interferir na sua massa. 120 ml de água fervendo, 50 gramas de chocolate em pó. E aqui eu já coloquei uma colher de chá de bicarbonato e 180 gramas de farinha de trigo. Então agora eu vou colocar os ingredientes da massa. Primeiramente eu bato os ovos. Eu dou uma leve batidinha nele e depois eu acrescento o açúcar. Porque eu quero que ele faça aquela espuma, eu quero que o açúcar se dissolva bem. Então é sempre no começo da massa. Já dei uma leve incorporada, agora eu posso colocar o açúcar. Então voltando aqui, eu vou bater ele por uns 3 minutos. Então agora esse é o ponto que nós queríamos, né, do ovo batido com açúcar. Então já foi quebrado todas as moléculas do açúcar aqui. E vamos adicionar a água quente e o óleo. E aí batendo rapidamente ainda. Vou adicionar primeiro o óleo. O óleo, ela entra nessa massa para que realmente ela fique uma massa úmida, né? Apesar da amanteigada ser úmida, mas esse é um outro processo usando o óleo. A água quente agora eu vou colocar. Ela também vai ajudar a dar a estrutura e vai tirar se ficou ainda algum cristalzinho de açúcar, ela vai ajudar a dissolver. Agora eles já estão incorporados, né? E eu vou adicionar o cacau em pó. Por que eu coloquei o bicarbonato aqui? Porque ele vai ajudar o bicarbonato em contato com o cacau, o chocolate em pó, ele vai alcalinizar o chocolate, vai deixar o nosso bolo mais escuro. Então agora já está bem misturada essa primeira parte, né, bem homogeneizado. E agora nós vamos adicionar o trigo. Aqui ele pode ser peneirado? Pode, mas não tem tanta necessidade. A menos que o seu trigo já esteja guardado há muito tempo, ele fique úmido, tenha bolinhas, aí é bom. Mas o oxigênio que a gente vai querer já está aqui no bicarbonato, né? A hora que ele for assar, ele já vai fazer esse papel. Ele é uma massa mais líquida mesmo. Como eu já falei, ela é própria para bolo de andares. Ou bolos que vão... Um bolo trufado, um bolo que vai ter um recheio mais pesado. Porque ela é uma massa úmida, mas ao mesmo tempo, né, nós não vamos precisar umedecer tanto ela para colocar o recheio. Porque ela por si só já é úmida.
Então essa massa chiffon, ela é com óleo, então a diferença dela para uma manteigada, apesar das duas terem uma estrutura boa, a questão é que o óleo, ele vai para a geladeira e ele vai continuar com a estrutura dele, molinho, macio. Uma massa amanteigada, por ser gordura animal, a hora que for para a geladeira, ela vai ficar mais firme, mais rígida. Então, dependendo do bolo que você for fazer, de repente um bolo de pasta americana não precisa ir para a geladeira, então você pode usar uma manteigada. Um naked cake que vai para a geladeira, você pode usar esse daqui. Essa massa também pode ser neutra, você não precisa adicionar o cacau. Aí é só você, a quantidade de cacau substituir pelo trigo, né? Então coloca mais trigo substituindo o cacau. Dá pra ver que ela já tá com as bolinhas, né? Já tá entrando o processo de fermentação, então nós vamos agora colocar na forma. Então agora eu vou colocar ela na forma. Escolhi uma forma mais alta porque ela vai render um pouco a mais, né? E a ideia é cortar ela em 4, né? Para que seja um bolo alto. Aqui a questão, eu só vou colocar um disco de papel manteiga, né? Cortado. E não vou untar ela dos lados, porque como ela é uma massa úmida com óleo, se eu colocar mais óleo aqui, eu vou colocar o bolo e ela pode escorregar essa massa. Então, ela por si só já é o suficiente. Vou despejar minha massa aqui. Ela é bem líquida assim mesmo, mas depois, a hora que assar, a gente vai ver a estrutura dela. Então agora vamos para o forno a 180 graus. Como ela é mais alta, ela vai uns 30 a 35 minutos. Pode ser que seja mais, então depois eu mostro para vocês o ponto dela. Olá pessoal, então eu voltei agora com a massa chiffon já assada e ela já esfriou, né? E eu queria que vocês olhassem que, lembra que eu falei para vocês que não precisava untar dos lados? Realmente, porque não precisa, ela ficou retinha. Aqui ela não deu aquele caimento e ela desgrudou, eu até deixei aqui para tirar com vocês, ela desgrudou super fácil aqui em volta dela. Eu vou tirando aqui falando sobre ela. Se vocês quisessem fazer ela neutra, vocês poderiam ter feito também, era só tirar a quantidade de cacau e substituir pelo trigo. Ó, já saiu. Então ela é uma massa bem úmida e como ela é feita com óleo, independente se vai para a geladeira ou não, ela vai manter essa estrutura. Dependendo do bolo que vocês vão fazer, não precisa nem molhar ela, só colocar o recheio mesmo. Então agora eu vou cortar ela em duas. Se vocês quiserem dobrar a receita, né, para fazer um bolo alto, um bolo maior, vocês podem dobrar ela e colocar assar, porém o tempo vai aumentar, ou simplesmente dividir a massa em duas formas, que ela vai te trazer esse resultado e vai diminuir seu tempo também. Não dá para vocês ouvirem, mas ela até faz um barulhinho de tão macia que ela tá. Então, lembrando vocês que essa massa ela é ótima para vocês fazerem naked, semi-naked, bolos de andares. Ela adere super bem. Realmente não precisa nem molhar ela, ela já é super úmida. E o sabor dela é incrível também. Então, essa é a nossa receita de bolos com chocolate, né? Uma massa chiffon, que ela serve tanto para todos esses exemplos que eu já citei, como também para fazer um simples bolo de chocolate com doce de leite. Então, ela é uma massa super versátil. Fica a escolha de vocês. Obrigada, então, pelo tempo de vocês, que vocês ficaram aqui comigo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.